Quantas vezes você já sentiu que sua casa é um caos, que você limpa e 5 minutos depois já está tudo bagunçado de novo? Que enquanto você recolhe um brinquedo, já tem outros 3 espalhados pela sala. Às vezes parece que só você entende o que significa viver em uma casa organizada. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem clara: a organização também se ensina, e sim, pode se tornar uma cultura familiar. Principalmente se você começar desde que seus filhos são pequenos. No Japão, as crianças desde muito cedo aprendem a limpar suas salas de aula, recolher seus pratos e respeitar os espaços comuns. Não é um castigo, faz parte da educação deles. Em muitas escolas não há equipe de limpeza porque os próprios alunos são responsáveis por deixar tudo impecável. Já pensou se isso acontecesse na sua casa? Em países como a Alemanha, as crianças ajudam a separar o lixo por tipo a partir dos 3 anos. E não veem isso como uma tarefa chata, e sim como algo que simplesmente se faz, porque é assim no ambiente delas. Na Finlândia, desde a creche se incentiva que as crianças sejam responsáveis pelo seu espaço, que guardem suas coisas, que mantenham o lugar limpo sem que ninguém precise repetir 1000 vezes. Então, por que não começar em casa? Hoje quero compartilhar com você 9 dicas de cultura de limpeza para que seus filhos cresçam sabendo que a organização não é sua responsabilidade, e sim uma responsabilidade compartilhada por todos que vivem sob aquele teto. Este vídeo é para você, que é mãe, que carrega o peso de manter a casa em ordem e que muitas vezes sente que ninguém mais percebe o esforço que você faz. Ensine pelo exemplo. Seus filhos estão te observando o tempo todo, até quando você acha que não. Eles observam como você reage quando algo cai no chão, como você responde quando vê uma bagunça, como você fala sobre o trabalho doméstico. Se toda vez que você limpa faz isso resmungando, de cara fechada, suspirando alto ou dizendo coisas como ninguém me ajuda nessa casa, eles não só percebem que limpar é algo desagradável, como também associam isso à frustração, à raiva, à obrigação. E o pior, vão aprender que isso é normal. Por outro lado, se eles te veem limpando como parte da rotina diária, sem drama, sem reclamações desnecessárias, e até com música, com ritmo, com um sorriso de vez em quando, começam a absorver essa energia. Se te veem dizendo vamos deixar isso bonito ao invés de novo essa bagunça, tudo já muda. Porque você é o primeiro modelo de comportamento deles. Não importa quantas vezes você diga que eles precisam arrumar o quarto se você mesma deixa roupa na cadeira, prato na pia ou faz tudo correndo como se fosse um peso. Pense nisso, quando veem você limpar sem que ninguém peça, quando veem você guardar o que usa, terminar de cozinhar e organizar a cozinha com calma, sem esperar aplausos, eles entendem que isso é simplesmente o que se faz. Nenhum sermão se compara a um exemplo constante. E não se trata de fingir felicidade o tempo todo. É sobre mudar o foco. Se seus filhos crescerem vendo que a organização traz paz, que uma casa limpa é mais gostosa de viver, que você mesma respira melhor quando tudo está em seu lugar, então eles não vão enxergar isso como um castigo, e sim como uma forma de viver com mais tranquilidade. Até os momentos difíceis podem ser lições. Se você está cansada mas mesmo assim organiza seu espaço com amor, pode dizer: hoje estou exausta, mas mesmo assim vou deixar isso pronto porque gosto de ver a casa arrumada. Essa frase, por mais simples que pareça, fica. Grava. E amanhã, quando eles estiverem na própria casa, talvez repitam sem nem perceber. Lembre-se de que a coerência é poderosa. Você não pode pedir respeito se grita. Não pode exigir organização se deixa tudo espalhado. Não pode ensinar limpeza se vive na bagunça. Eles não aprendem o que você diz. Aprendem o que você faz todos os dias. E isso, embora pareça invisível, é a base mais forte para uma cultura de limpeza dentro de casa. Estabeleça rotinas diárias. O segredo não está em fazer mutirões de limpeza, e sim em construir pequenos hábitos que se repetem todos os dias até que se tornem parte da vida. As rotinas diárias são poderosas porque não exigem lembretes eternos nem ameaças. Viram ações automáticas, quase como escovar os dentes ou se vestir antes de sair. E quando essas rotinas incluem organização e limpeza, você está formando adultos que não viverão no caos, porque terão o hábito incorporado. Tudo começa pelo mais simples. Que ao acordar, a primeira ação seja arrumar a cama. Não precisa ficar perfeita. Não importa se no começo fica torta ou amassada. O importante é o ato, levantar e deixar o espaço em ordem. Essa primeira tarefa do dia dá uma sensação de conquista imediata. Diz sem palavras: já fiz algo certo hoje,
e essa emoção pode durar o dia inteiro. Além disso, ensina que deixar um lugar como encontrou é respeito, é cuidado, é consciência. Depois vem aquilo que muitos pais repetem até cansar: guarde seus brinquedos. Mas aqui o truque está em tornar isso parte da brincadeira. Se ao terminar de brincar houver uma música especial para guardar, se houver uma caixa com o nome deles ou se você acompanhar nos primeiros dias com alegria e não com reclamação, essa rotina começa a tomar forma. Não é mágica, é repetição. Talvez nos primeiros dias façam isso com você, mas se todos os dias ao final houver um momento para guardar, sem exceções, chegará a hora em que farão sozinhos. O mesmo acontece depois das refeições. Que não se levantem da mesa como se fossem convidados. Que aprendam a levar o prato até a pia, a limpar com um guardanapo se derramaram algo, a agradecer e colaborar. Isso não ensina apenas limpeza, ensina humildade, ensina respeito por quem cozinhou, por quem serviu, e pelos demais à mesa. São pequenos gestos que formam o caráter. Mas para que essas rotinas funcionem, precisam ser constantes. Não adianta fazer um dia sim e outro não. Também não adianta mudar as regras a cada semana. Se um dia você diz para eles guardarem as coisas e no outro você mesma guarda, porque estão cansados ou porque já está tarde, então perde a constância que o hábito precisa para se manter. E olha, não é impor com rigidez. É fazer com que essas rotinas sejam parte natural do dia. Não como castigo, mas como algo que se espera deles, porque já fazem parte de uma família onde todos colaboram. Você pode usar frases como aqui em casa todos ajudam. Quando alguém termina, deixa tudo como estava, cada um cuida do seu espaço. São frases simples, mas que criam identidade familiar. Com o tempo, o que hoje parece uma luta, será normal para eles. E você vai poder respirar mais tranquila sabendo que plantou hábitos que não só te ajudam, mas também preparam seus filhos para serem adultos organizados, atenciosos e responsáveis. Porque sim, o futuro se constrói com as pequenas rotinas de cada dia. 3. Crie um sistema visual. As crianças aprendem com os olhos. Precisam ver com clareza o que se espera delas. Palavras às vezes se perdem, mas uma imagem clara, uma cor chamativa, um sinal visual, isso fica gravado. Por isso, um sistema visual em casa pode ser a diferença entre uma criança que se sente perdida na hora de arrumar, e uma que sabe exatamente o que fazer sem que você precise repetir. Pense em como funciona um supermercado ou uma loja de brinquedos. Tudo está classificado, etiquetado, separado por seções. E não é por acaso. É porque o cérebro humano responde melhor ao visual. Então, por que não aplicar essa mesma lógica na sua casa? Em vez de dizer 100 vezes guarde isso no lugar, faça com que o lugar fale por si. Coloque etiquetas com desenhos para os menores. Por exemplo, uma caixa com um desenho de carrinhos, outra com ursinhos de pelúcia, outra com blocos de montar. Eles não precisam saber ler para entender. Só de ver o desenho, já sabem onde vai cada coisa. E se você fizer eles participarem criando as etiquetas, melhor ainda. Podem desenhar juntos, colorir as caixas, escolher as cores. Isso cria conexão emocional com o sistema e faz com que eles sintam que aquilo também é deles. Para crianças um pouco maiores, você pode usar palavras e cores combinadas. Uma prateleira com livros pode ter uma etiqueta azul escrito livros, uma caixa verde escrito tinta e giz de cera, outra vermelha com quebra-cabeças. Você pode até colar uma pequena foto do conteúdo na frente, para que, ao olhar, se lembrem de como fica organizado. Também dá para aplicar esse sistema com roupas. Gavetas com etiquetas dizendo meias, pijamas, roupas íntimas. E melhor ainda se cada gaveta tiver uma cor ou símbolo associado. Assim, eles mesmos podem guardar as roupas depois de dobrar. Não precisa ter um armário perfeito nem móveis novos, só um pouco de criatividade e muita intenção. E não se trata de deixar tudo esteticamente perfeito como nas fotos do Pinterest. O importante é que funcione para eles. Se você sabe onde está tudo, mas seus filhos não, a organização depende só de você. E essa não é a ideia. O objetivo é que eles sejam independentes, que reconheçam o espaço deles, que sintam que têm controle sobre o ambiente. Você também pode fazer um mapa da arrumação. Uma folha plastificada ou colada na parede, mostrando o desenho do quarto ou da área de brinquedos com ilustrações indicando onde vai cada coisa. Como um mapa do tesouro, mas da organização. Dá até para usar esse mapa para fazer jogos de caça ao tesouro reverso. Vamos descobrir onde essa peça deve ficar.
e assim a arrumação vira parte da brincadeira. Crianças precisam de estrutura, e a estrutura funciona melhor quando é visível. Não espere que se lembrem de tudo o que você disse uma vez. Dê sinais constantes, coerentes e claros. Um sistema visual não só ajuda a organizar. Ensina a classificar, a tomar decisões, a organizar ideias. Dá segurança. Porque quando uma criança sabe onde cada coisa fica, também aprende a organizar os pensamentos, as emoções, o próprio mundo. Organização externa, organização interna. E tudo começa tornando o caminho visível. 4. Dê responsabilidades de acordo com a idade. Um dos erros mais comuns que cometemos como mães é subestimar o que nossos filhos são capazes de fazer, ou exigir mais do que eles realmente estão preparados para assumir. As duas coisas prejudicam a confiança. Se pedimos demais, eles se frustram e sentem que falharam. Se pedimos pouco ou nada, assumem que não são capazes ou que a mãe vai fazer tudo. E nos dois casos, perdemos uma oportunidade enorme de formar adultos autônomos, responsáveis e com autoestima de verdade. As crianças precisam se sentir úteis. Isso faz parte do desenvolvimento emocional. Saber que podem contribuir em casa, mesmo em pequenas coisas, dá segurança. Por isso, dar tarefas adequadas para a idade não é colocar a criança para trabalhar, é dar ferramentas para crescer. Uma criança de 2 ou 3 anos pode perfeitamente guardar os blocos, colocar os sapatos no lugar certo, ajudar a pôr os guardanapos na mesa. Vai fazer perfeito? Não. Importa? Também não. O que importa é começar a entender que existe um depois de brincar. Um quando terminamos, guardamos, esse objeto tem um lugar. Isso é o início da responsabilidade. Aos 4 ou 5 anos já podem arrumar os livros, dobrar o pijama, ajudar a regar as plantas ou passar um pano na mesa. Não se trata de fazer como você faria. É fazer com orgulho, sentindo que a participação deles vale. Aos 6 ou 7, podem varrer o quarto, organizar a escrivaninha, arrumar a mesa, até ajudar em tarefas maiores como dobrar toalhas ou separar roupas por cor antes de lavar. Nessa fase, você já pode ensinar a usar cronogramas visuais, uma lista semanal com tarefas marcadas com desenhos ou ícones que eles vão riscando. Isso dá estrutura e ensina a cumprir rotinas. Aos 8 ou 9 anos, podem preparar o uniforme, organizar a mochila, limpar o banheiro com supervisão, ou cuidar de alimentar os bichinhos. Aqui, dá para começar a soltar um pouco o controle, dar mais autonomia e confiar que eles vão fazer, mesmo que não seja exatamente como você faria. Mas o mais importante é a sua atitude. Não transforme as responsabilidades em castigos. Não use frases como você jogou, agora pegue com raiva, e sim como um princípio natural. Se usamos algo, deixamos como estava. E se não fizerem bem feito, não humilhe, nem faça no lugar deles reclamando. Melhor dizer, quer fazer comigo dessa vez e depois você tenta sozinho. Isso é guiar, não castigar. Além disso, valorize cada esforço. Obrigado por ajudar, gostei de como você guardou isso, que bom que você se lembrou sozinho. Esses pequenos reconhecimentos constroem a autoestima. Não os torne dependentes de aplausos, mas sim faça-os perceber que o que fazem importa. E quando falharem ou esquecerem, não se desespere. Lembre-se de que estão aprendendo. Não é um caminho perfeito, mas é constante. Se você mantiver a firmeza sem dureza, e os fizer sentir-se capazes sem pressioná-los pela perfeição, você verá resultados. Não hoje, nem amanhã. Mas em alguns anos você vai perceber como seu filho não vai precisar que lhe digam para arrumar, porque ele fará sozinho. Não porque você exige. Porque ele se sente bem fazendo. Porque aprendeu com você. A responsabilidade não nasce do nada. Ela se treina, se cultiva. E tudo começa dando a eles o lugar que merecem dentro do lar, não como observadores, mas como participantes ativos do próprio espaço. 5. Celebre as conquistas. Celebrar as conquistas dos nossos filhos não significa encher a casa de prêmios, brinquedos ou doces toda vez que fazem algo certo. Significa olhar o que fazem, perceber de verdade, e fazê-lo saber. Às vezes acreditamos que as crianças não precisam desse reconhecimento, que é obrigação delas arrumar ou ajudar. Mas esquecemos algo fundamental. Elas estão aprendendo. E todo o processo de aprendizado se fortalece com reforço positivo. Imagine isso. Uma criança guarda os brinquedos sem que você peça. Ninguém diz nada. Não recebe um olhar, nem uma palavra.
Que mensagem ela recebe? Que não importa. Que tanto faz se fizer ou não. Que ninguém percebe. Agora imagine o contrário. Ela guarda os brinquedos e você, com um sorriso sincero, diz: adorei como você deixou tudo arrumado. Que prazer ver esse espaço. Essa criança se sente vista, valorizada. Fica gravada nela uma emoção positiva ligada à ação de arrumar. E isso, a longo prazo, vale mais que qualquer prêmio material. As crianças não precisam ser subornadas. Precisam ser reconhecidas. Não é a mesma coisa dizer: se você arrumar, te dou um chocolate, do que dizer: obrigado por fazer isso, você me ajudou muito. O primeiro ensina a fazer por interesse. O segundo, a fazer por pertencimento, por colaboração, por satisfação pessoal. E isso permanece. O elogio não precisa ser grandioso. Basta um olhar de aprovação, um tom de voz gentil, um pequeno gesto de conexão, um tapinha, um piscar de olho, uma frase curta. Você fez sozinho, muito bem. Percebi que você arrumou sem eu pedir. Isso é ser muito responsável. Que arrumadinho está seu cantinho hoje. Dá gosto entrar. Essas frases constroem identidade. Você está dizendo ao seu filho: você é alguém que arruma, que ajuda, que cuida. E não se trata de elogiar por elogiar. As crianças percebem quando o elogio é falso ou exagerado. Não diga perfeito, se está tudo espalhado. Mas você pode dizer: vi que você tentou. Quer ajuda para terminar direitinho. Validar o esforço também é celebrar. Mesmo quando não alcançam o objetivo completo, reconhecer que tentaram reforça a motivação. Uma estratégia linda é usar o elogio indireto. Quando seu filho fizer algo certo, em vez de dizer a ele diretamente, diga a outra pessoa na frente dele: hoje o Joãozinho guardou as coisas sem eu pedir, fiquei muito surpresa. Esse tipo de reconhecimento tem um impacto profundo. Não só ouvem, como sentem que foi tão importante que você compartilhou com outros. Você também pode deixar bilhetinho surpresa, um papelzinho no quarto dizendo obrigado por deixar sua cama tão bonita hoje, ou um rostinho sorridente desenhado no caderno. São pequenos gestos que ficam gravados na memória emocional. E claro, celebre com tempo junto. Não com presentes. Diga: como hoje você fez sua parte, temos mais tempo para brincar juntos. Obrigado por arrumar, agora podemos fazer um lanche especial. Você está ensinando que a organização cria harmonia, que colaborar traz frutos, que sua contribuição tem consequências reais na dinâmica familiar. No fim, toda vez que você reconhece um esforço, está plantando uma semente de autoestima. Está dizendo ao seu filho: eu vejo você, confio em você, valorizo o que você faz. E esse é o maior presente que uma criança pode receber. Muito mais duradouro que um prêmio. Muito mais poderoso que uma recompensa. Porque quando celebramos com amor e não com suborno, as crianças não só aprendem a organizar seu espaço, aprendem a gostar de si mesmas. 6. Não volte a fazer por eles o que já sabem fazer. Essa é uma das armadilhas mais comuns em que caímos como mães: fazer por eles o que já conseguem fazer sozinhos. Às vezes por pressa, porque estamos com pouco tempo e é mais rápido se eu fizer. Outras vezes por cansaço, porque não temos vontade de explicar ou esperar. Ou porque nos dá culpa vê-los frustrados. Mas por trás dessa ajuda que parece tão inofensiva, há uma mensagem que afeta profundamente. Não confio que você consiga fazer isso, não vale a pena você tentar, eu faço melhor que você. E essa mensagem, se repetida muitas vezes, vai apagando-os. Quando uma criança deixa algo jogado, que já sabe guardar, e você levanta sem dizer nada, na verdade está validando esse comportamento. Está mostrando que não tem problema se ela não fizer, que alguém vai resolver por ela. E assim, sem perceber, você cria alguém que não se sente responsável pelo próprio ambiente. Que cresce pensando que suas ações não têm consequências, que os erros se apagam sozinhos, que o conforto é mais importante que o esforço. Mas a vida não é assim. E quanto antes aprenderem isso, melhor. A responsabilidade se constrói com limites firmes e coerência. Se já sabe arrumar a cama, por que você arruma? Se já pode colocar a roupa suja no cesto, por que você pega do chão? Cada vez que você se antecipa e faz por ele, está perdendo uma oportunidade de ensiná-lo autonomia. E o pior é que faz isso por amor. Mas um amor que às vezes confunde ajudar com anular. Deixar que façam o que já sabem não é ser fria, é ser justa. É dizer: confio em você. Você já fez isso antes, pode fazer de novo.
e se não fizerem, não é sua tarefa salvar a situação em silêncio. Sua tarefa é mostrar com calma que isso tem um custo. Não posso preparar o lanche se antes você não guardar sua mochila. Quando terminar de guardar isso, vamos brincar. Não é castigo, é consequência natural. E sim, no começo eles reclamam. Porque claro, se sempre foi você quem fez, eles vão resistir à mudança. Mas esse incômodo é necessário. Faz parte do processo. Se você cede toda vez que reclamam ou choram, está treinando a fraqueza deles, não a força. E você não quer isso. Você quer formar alguém capaz, confiante, responsável, não alguém que espere que outro resolva o que ele mesmo pode dar conta. Também é importante não fazer por eles, para que não se sintam mal. O verdadeiro dano não está em fazê-los enfrentar a responsabilidade. Está em tirar deles o direito de tentar, de errar, de aprender. Imagine se toda vez que uma criança tentasse andar e caísse, alguém a pegasse no colo e dissesse: melhor não andar, eu te levo. Nunca aprenderia. Aprendeu a andar caindo. O mesmo acontece com a organização, com a limpeza, com a responsabilidade. E claro, não se trata de abandoná-los ou deixar que vivam na bagunça. Trata-se de acompanhá-los. De dizer sei que você consegue, de lembrar com carinho, de guiar sem fazer por eles. Se perceber que estão com dúvida ou frustrados, você pode oferecer ajuda com condições. Te ajudo a começar, mas você termina. Quer que façamos juntos desta vez, mas da próxima você faz sozinho. Assim, você mantém a dignidade deles intacta e reforça a independência. Também é válido estabelecer regras claras. Se não guardar os brinquedos, amanhã não vamos brincar com eles. Se sua roupa não estiver no cesto, eu não posso lavar. Não é maus tratos, é ensinamento. Porque na vida real, tudo funciona assim. Há consequências. E aprender isso em casa, desde pequenos, é o melhor presente que você pode dar. Deixe que errem. Deixe que esqueçam. Mas não tire deles a responsabilidade de consertar. Não dê a eles o conforto de saber que você fará por eles. Porque um dia você não estará mais. E se não ensinou agora, quando é que vão aprender? Então, da próxima vez que vir aquele sapato fora do lugar, aquele copo sem lavar, aquela mochila largada, não pegue você. Chame, aponte, lembre com firmeza. Você está plantando muito mais que organização. Está formando alguém que não vai esperar que o mundo resolva as coisas para ele. Está criando alguém que saberá se responsabilizar. E isso vale mais do que qualquer tarefa bem feita. Transforme a limpeza em algo divertido. A limpeza não precisa ser um momento tenso, chato ou imposto com cara feia. Muito pelo contrário. Para as crianças, especialmente as pequenas, tudo que entra pela brincadeira, fica muito mais tempo. Se você conseguir transformar o momento de arrumar em uma experiência divertida, com ritmo, emoção e conexão, não será mais uma obrigação, será parte natural do dia. E não só farão sem reclamar, como às vezes até vão pedir. O primeiro ingrediente mágico é a música. Coloque músicas que eles gostem, que conheçam, que animem. Pode ser a playlist favorita deles ou uma música inventada só para aquele momento. Vamos limpar, vamos arrumar, cada coisa em seu lugar e tudo vai brilhar. Cantar enquanto arrumam ajuda a associar organização com alegria. Deixe que escolham a música do dia, e esse pequeno ato dá a eles um senso de controle, de participação, que faz a diferença. Você também pode usar cronômetros, uma técnica infalível. Quanto tempo a gente leva para guardar todos os blocos? Ou será que conseguimos deixar a sala arrumada antes que a música acabe? Os desafios com tempo não só acrescentam emoção, mas ensinam agilidade, organização e concentração. E se não conseguirem bater o desafio, não tem problema. Ri-se, tenta-se de novo. Não é uma competição com outros, é uma aventura compartilhada. E os desafios podem ir mudando. Hoje pode ser o cantinho mais rápido, amanhã o cantinho mais organizado ou até uma caça ao tesouro. Ache 3 coisas que não estão onde deveriam e leve para o lugar certo. Você pode inventar personagens, o super-herói da organização, o ninja da limpeza, a princesa do brilho. Participe, faça vozes, coloque humor. Não se trata de ridicularizar nem infantilizar, e sim de conectar com o mundo deles. Às vezes, basta mudar a linguagem. Não diga temos que limpar. Diga vamos fazer uma missão secreta, vamos deixar esse lugar brilhando como um castelo, vamos preparar o quarto para receber visitas de marcianos.
A imaginação é sua melhor aliada. Se tiver mais de uma criança, aproveite a dinâmica de equipe. Não os coloque um contra o outro, faça com que colaborem. Você guarda os ursinhos e você os blocos, e eu cuido dos livros. Podem se revezar, ajudar, animar uns aos outros. Assim, aprendem que limpar também é construir em comunidade. Tome cuidado para não usar a brincadeira como suborno. A diversão deve fazer parte do processo, não ser moeda de troca. Não é, se você arrumar, depois a gente brinca. É, vamos brincar enquanto arrumamos. É diferente. Porque não se trata de premiar a organização, mas de integrá-la à vida. E quando perceber que está funcionando, diga isso a eles. Como foi divertido arrumar hoje, adorei sua energia, obrigado por tornar isso divertido. Assim, você reforça a ideia de que limpar não é castigo, é parte de cuidar do que amamos. E não subestime o efeito disso. Se uma criança cresce associando limpeza com diversão, com música, com movimento, com cumplicidade, ela terá uma relação muito diferente com a organização quando adulta. Não verá isso como um fardo, mas como algo natural, parte do bem-estar, até uma forma de aliviar tensões ou se sentir melhor em dias difíceis. Transforme o momento em uma experiência, não em uma ordem. Brinque, cante, invente, ria. Não se trata só de deixar a casa mais arrumada. Trata-se de fazer seu filho crescer sentindo que colaborar também pode ser divertido. E isso sim não tem preço. Fale sobre o porquê. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer como mãe é explicar o porquê do que está pedindo. Não dê ordens vazias. Não diga simplesmente porque sim ou porque eu estou mandando. Quando as crianças entendem o sentido das coisas, quando conectam a ação com o propósito, então nasce o compromisso. E esse compromisso é muito mais forte e duradouro do que a obediência forçada. Falar sobre o porquê da limpeza não é apenas uma conversa de adultos. É uma semente que se planta desde pequeno e que, com o tempo, germina em consciência. Explique para eles, com palavras que possam entender, que manter a casa limpa e organizada não é só um capricho da mamãe. É uma forma de cuidar de si mesmo, dos outros e do lugar onde vivem. Diga, por exemplo, que uma casa limpa é uma casa mais segura. Que se houver brinquedos espalhados pelo chão, alguém pode cair. Que se não limpar a mesa depois de comer, podem vir formigas ou moscas. Que se não guardar a roupa, ela amassa ou se suja de novo. E não fale isso com tom de medo ou ameaça, mas como quem compartilha uma verdade útil para a vida. Explique que a organização também ajuda a encontrar as coisas mais rápido. Que quando tudo está em seu lugar, não é preciso ficar procurando a lancheira na última hora, nem correndo atrás de um sapato perdido. Que a organização economiza tempo, e esse tempo pode ser usado para brincar, descansar, ficar juntos. Diga que o ambiente em que vivemos afeta como nos sentimos por dentro. Que quando há muita bagunça, o cérebro se distrai, se sente sobrecarregado. Mas quando o espaço está limpo e organizado, a gente respira melhor, se concentra melhor, até dorme melhor. Sim, até o sono melhora. Um quarto arrumado é mais tranquilo, mais acolhedor. Você está ensinando que o exterior também reflete e molda o interior. Não tenha medo de falar de emoções. Pode dizer para eles que quando a casa está limpa, todos ficam mais felizes, mais à vontade. Que é mais gostoso sentar para comer quando a mesa está limpa, mais bonito brincar quando há espaço livre, mais fácil relaxar quando não há bagunça visual por todos os lados. Não é só que fica bonito, é que se sente melhor. E fale também de respeito. Que limpar não é só para deixar a mamãe feliz, mas porque todos usam a casa, e todos devem cuidar dela. Que quando deixam algo limpo, estão pensando nos outros, no irmão que vem, no pai que chega cansado, na mãe que já fez 1000 coisas. Que limpar também é uma forma de amar. Você pode até usar exemplos de outras culturas. Contar que no Japão, as crianças desde pequenas limpam a sala de aula, varrem o chão, lavam os banheiros. Que lá isso não é visto como algo feio, mas como um ato de gratidão pelos espaços. Que limpar é agradecer. Que quando se cuida do que se tem, isso dura mais, e você demonstra que valoriza. Se você mesma der sentido à limpeza, eles também vão dar. Não é um castigo. Não é apenas um costume. É uma prática diária que impacta a saúde, o bem-estar, a paz mental. Uma casa limpa e organizada não é perfeita, mas é mais habitável, mais acolhedora, mais leve. E no fim, o que você está plantando vai além de hábitos.
Você está formando uma maneira de enxergar o mundo. Está ensinando que tudo o que fazemos tem um porquê. Que tudo o que cuidamos, cuida da gente de volta. Que a organização não é só estética, é emocional. E que vale a pena aprender a viver assim. 9. Tenha paciência. A paciência talvez seja o ingrediente mais silencioso, mas mais essencial de todos. Quando você está ensinando hábitos de limpeza e organização aos seus filhos, está plantando uma semente. E toda semente precisa de tempo. Não dá para exigir de uma semente que dê fruto no dia seguinte, nem no próximo mês, nem sequer em uma estação. Mas se você a rega todos os dias, com constância e carinho, essa semente, mais cedo ou mais tarde, floresce. É normal que você se frustre. Que sinta que repete a mesma coisa 1000 vezes. Guarde seus sapatos, lave seu prato, recolha seus brinquedos. E no dia seguinte, lá estão de novo, no mesmo lugar. Mas essa repetição não é inútil. É parte do processo. Às vezes parece que eles não ouvem, que não se importam, que não avançam. Mas avançam sim. Só que a mudança verdadeira é lenta, profunda, invisível por fora até que, um dia, acontece. Pode ser que um dia seu filho, sem que você diga nada, arrume o quarto sozinho. E não terá feito isso para ganhar elogio. Fez porque aprendeu. Porque aquela semente, que você cuidou tanto, finalmente criou raiz. E nesse dia, não só você vai se surpreender, vai se emocionar. Porque vai entender que todo o seu esforço, toda a sua constância, valeram a pena. Ter paciência não significa passar a mão na cabeça ou permitir bagunça sem limite. Significa corrigir com amor, insistir sem gritar, explicar sem se cansar e recomeçar a cada dia como se fosse o primeiro. Às vezes as crianças simplesmente esquecem, ou estão cansadas, ou estão distraídas. Não fazem isso para te desafiar, fazem porque estão aprendendo. Assim como você. E quando der vontade de desistir, lembre-se de que a educação não é imediata. É um caminho longo. E os valores que você planta hoje, como o respeito pelos espaços, o compromisso com o lar, a responsabilidade pessoal, são os que amanhã vão dar a eles ferramentas para viver melhor, para serem adultos mais conscientes, mais capazes, mais empáticos. A paciência não é resignação. É confiança no processo. É saber que você não está formando automatos que obedecem na hora, mas pessoas que entendem, internalizam e depois agem por vontade própria. E isso leva tempo. Haverá retrocessos, sim. Dias em que vai parecer que esqueceram tudo. Mas você não se esqueça de quem é. Você é o exemplo, a guia, quem mostra com atitudes e palavras que a organização não é só algo que se impõe, é algo que se cultiva. E que cada dia é uma nova oportunidade. Encare cada lembrete, cada pequeno gesto, como uma gota de água que rega essa semente. Você não sabe exatamente quando ela vai crescer. Mas sabe que sem água, ela não cresce. Então, siga em frente. Dia após dia. Com firmeza, com ternura, com fé. Um dia você vai perceber que já não precisa ficar atrás deles o tempo todo. Que já não é preciso pedir tantas vezes. Que eles mesmos sabem o que precisam fazer. E nesse dia, você vai saber que sua paciência valeu ouro. Porque ensinou algo muito mais importante do que limpar uma casa. Ensinou a viver com responsabilidade, respeito e amor. Seus filhos não vão crescer com uma cultura de limpeza se você não ensinar. Não é a escola, não é a televisão, não é a babá. É você, em casa, todos os dias. E mesmo que às vezes pareça que não te ouvem, eles estão te observando. Faça da sua casa a primeira escola de organização deles. Porque quando uma criança aprende a cuidar do seu espaço, também aprende a respeitar o espaço dos outros. E isso, querida mamãe, é um presente que vai durar para a vida toda.